Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam novamente bem-vindos ao nosso podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon, contando hoje com a presença da doutora Laís Balmante. Ela é especialista em Direito de Família e hoje vai falar para a gente sobre pensão alimentícia. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. É um prazer estar aqui com você. Presença esperada. Tu tenho. Demorou. Tem razão. Doutora, um tema importante, né? Um tema sério, cheio de nuances, afeta milhões de pessoas aí, é um tema recorrente, como pensão alimentícia, que era algo que deveria ser comum, era para ser automático, como que isso tem trazido prejuízos, vamos dizer assim, para as nossas crianças. E aí, o que a gente tem sobre esse tema? É como você falou, acaba sendo um assunto muito delicado, porque a gente vê milhares e milhares de mães, chega a ser desesperador para elas, né, ver os filhos ali dependendo de alguém que muitas das vezes não se importa tanto ou se importa mais com o próprio salário, com o próprio dinheiro, do que com a criança e a dignidade dessa criança, né? Então, o judiciário ele tem, sim, se movimentado no sentido de atualizar os seus entendimentos e a interpretação da norma para facilitar o acesso dessa criança. Primeira coisa, toda criança tem direito aos alimentos. Toda criança. Fato. Separou, nasceu, nunca conviveu, inclusive na gestação. Na gestação, os alimentos gravídicos. Pronto, dá uma explicaçãozinha pra gente, porque essa é uma outra questão. As mulheres enfrentam a gravidez toda, que requer alimentação diferenciada, que requer N situações, que a criança já está causando a limitação na mãe, e elas ficam geralmente desassistidas, muitas vezes por falta de conhecimento. Doutora, engravidou, qual o primeiro passo? Engravidou, o genitor não está apoiando você, você precisa buscar o judiciário através dos alimentos gravídicos, que são os alimentos voltados para a gestante, que precisa do apoio do genitor na manutenção da alimentação. Porque a alimentação da grávida ela já é diferenciada, ainda que a grávida não esteja passando por uma gestação de risco ou com alguma comorbidade. A alimentação da gestante é diferenciada, medicamentos, precisa exames de dinheiro para fazer essa manutenção. Esse cálculo, ele não é feito ainda com relação ao que todo aquele cálculo que a gente faz com relação às despesas da criança. Ele é um cálculo provisório, doutora, né? E geralmente o que é levado em consideração? É levado em consideração o que mudou ali na rotina da gestante, é levado, como você mencionou, a alimentação, as vitaminas, a medicação, né? Se a gestante precisa passar por algum procedimento diferenciado e aquilo vem laudado, aquilo vem trazendo documentos, isso é incluído também. Então, tudo aquilo que muda no dia a dia da gestante, né, da mulher que está gestante, pode ser passível de integrar os alimentos gravídicos. É porque aí, a partir daí, e aí nós temos, vamos dizer assim, duas realidades, né? Depois a mulher, que ela já, quando a criança nasce, ela já está sem o apoio do genitor, né? Muitas vezes o genitor está ali questionando paternidade, etc., ou sabe que ou registrou, mas não vai prestar assistência. E depois nós temos também ali a realidade das mães que tinham uma família constituída e no momento da separação vem a questão da discussão dos alimentos das crianças. Como vamos dizer assim, que isso é encarado, separado? Como é que esses cálculos são levados em consideração? Olha, vai depender muito da realidade, como você falou. A gestante que busca diretamente o judiciário de acordo com a realidade da que estava solteira, que não tinha o apoio do pai, ela vai precisar, sim, comprovar de maneira efetiva um relacionamento e vamos começar que essa parte é bem importante. Não, é super importante. Porque muitas vezes a gente vê, infelizmente, uma carência por parte de provas por parte da mulher.
que ela vai ali na cabeça do companheiro, ela não tira uma foto, ela não tira um print de conversa, e muitas das vezes ela não consegue comprovar um relacionamento. Então, como que ela comprova que ela necessita dos alimentos gravídicos daquele homem sem nenhum tipo de provas? Então, a gente precisa se resguardar enquanto mulher a respeito disso. E aí, ela vai comprovar o que é que ela tá tendo os gastos, vai comprovar o que foi que alterou ali na rotina dela para poder calcular os alimentos gravídicos. Já a mulher que já era dependente, né, ela já tem uma outra base de cálculo, porque ela já era dependente daquele homem, já tinha uma base de despesa. E muitas vezes é o que a gente entende assim na realidade, sem adentrar no direito ou não, a pensão para o companheiro ou companheira, não é o foco do nosso pod aqui, mas vamos dizer assim, que quando a gente já tem uma estrutura, muitas vezes aquela mulher, por estar cuidando da casa, não estava no mercado de trabalho. Então, tipo assim, de repente, todas as despesas da criança continuam existindo e a renda não está mais ali, né? Então, é uma situação muito delicada. E ainda existe casos, e eu peguei um caso como esse, que a mulher, ela não residia com o genitor da criança, mas ele tinha tantos ciúmes que ela, trabalhando, ela se mantinha, ela tinha a própria casa, ela tinha a própria renda, uma renda considerável, uma menina jovem ainda, e ele fez tanto a cabeça dela que ela abandonou o emprego, sem segurança nenhuma, sem estar casada com ele, para agradá-lo, e aí, em seguida, ela descobriu que estava grávida e ele abandonou ela. Nossa, mas acontece. E aí ela correu atrás dos alimentos gravídicos que foram deferidos, né? No caso dela, existe um lastro de provas, mas eu também já peguei casos em que a mãe não tinha uma prova sequer de que ela tinha relacionamento. Mais esporádico, um encontro. Não era um relacionamento. Era um relacionamento constante, era um namoro, mas não existiam provas. E depois ficou comprovado que ele tinha vergonha dela. Nossa! Como pessoa, entendeu? Então, assim, algo extremamente violento, psicologicamente falando. E a gente... Doentio. Sim, a gente vê a dor na mulher, sabe? É algo muito pesado de enfrentar. E a gente vê esse posicionamento também com relação aos filhos. Porque a pessoa sabe que a criança está comendo, ela sabe que a criança precisa vestir, ela sabe que a criança está doente. Muitas vezes nós me advogamos, né? Então muitas vezes a gente pega, por exemplo, a mãe e diz assim, doutora, e manda o print. Olha aqui, a mãe pedindo, falando que a criança estava doente, mostrando foto no hospital, mostrando foto das receitas médicas, pedindo ajuda, apoio, e não manda. Não consegue. Então, assim, é extremamente importante essa questão de documentar, né, doutora? Sempre documentar tudo. Documentar, e a gente nem fala só de pensão alimentícia. Documentar o relacionamento, para você depois provar que tinha um relacionamento e conseguir os alimentos gravídicos, que são prévios, né? Sim. Ao nascimento da criança. Então, ali naquele momento ainda não é fácil. A gente sabe que existe recurso médico para isso, mas não é fácil nem é acessível fazer um DNA com ainda gestando a criança, né? Então, você precisa, sim, documentar o relacionamento, documentar você solicitando, porque isso faz diferença dentro da vara, ali para o juiz, faz diferença a mãe demonstrando a preocupação e ele demonstrando desprezo, o genitor demonstrando desprezo àquela situação. Seria isso apressa. Seria as mensagens, conversa de WhatsApp? Sim, demonstrando a ativa busca da genitora em prover o sustento do filho de alguma forma e o genitor sempre se esquivando, né? Então, a gente pensa que não faz diferença, né? Mas a verdade é que nós somos todos humanos, né? Então, isso faz sim a diferença. Claro. E até relatar coisas que muitas vezes você não tem provas, né? Mas que são relatos de falas muito cruéis que o genitor teve, eu me utilizo e se demonstra muitas das vezes eficaz, né? Por quê? Porque isso já demonstra a postura do genitor frente àquela situação. Eu tive uma cliente em que o genitor já há 8 anos pagava R$150 para a filha dele
E ele teve a ousadia de dizer que juiz nenhum no mundo ia obrigar ele a pagar mais do que aquilo. E aí, assim, logo de cara, na liminar, dobrou o valor para ela. E as mulheres acreditam. Acreditam. Na prática, a gente encontra isso. Muitas mulheres não buscam o direito e aceitam além, na verdade, do que precisa a criança e se desdobram para complementar aquele valor, porque, de alguma forma, elas acreditam no que o homem fala, de que não, quando se for para a justiça ele não paga, e elas aceitam acordos prejudiciais, porque ficam com medo de ir para a justiça e não conseguirem nada. Isso é comum, não é? Uma coisa que eu sempre falo para todas as mães que me buscam: deixa a ansiedade comigo, deixa a preocupação do processo comigo. Por quê? Porque elas ficam tão ansiosas, elas ficam tão aflitas, que elas tentam resolver as coisas com as próprias mãos quando já está com o advogado, né? Mas aquilo a gente sabe que é a ansiedade da mãe, é o anseio da mãe em resolver e a ansiedade da mulher em tirar aquele peso do processo dos seus ombros. Mas, gente, a gente tem que pensar que é algo que a gente precisa passar para chegar ao objetivo final. Porque você vai passar a vida inteira se desgastando demais para complementar a renda, como a doutora falou. Porque o que o genitor paga nunca é suficiente, simplesmente para não enfrentar um processo. Doutora, eu sei que a gente vai adiantar um pouquinho assim o tema, mas pegando um gancho, porque quando a gente está falando dessa situação, a maioria das vezes a mulher já tem tanto problema, já está tão desgastada, porque já envolveu tanta coisa emocional, que acaba abrindo mão do direito não seu, mas do seu filho, para não enfrentar um processo, para sair daquela situação, para não ir para a justiça. Mas a doutora falou mais cedo, e eu queria muito que fosse falado aqui para os telespectadores, essa situação da possibilidade de um acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial, ele é válido. Ele é válido e não precisa de homologação do juiz para ser passível de execução. Desde que esteja devidamente documentado, desde que haja provas de que vocês dois fizeram um acordo, ele não precisa ter passado pelo juiz, não precisa ter passado pelo judiciário para que esse homem sofra uma execução e até sofra a execução pelo rito da prisão, né? Doutora, eu vou fazer uma pergunta prática. Se eu não tenho um acordo formalizado, mas eu tenho aqui a prova de que todos os meses ele deposita uma determinada quantia na conta, entende? Uma conversa que demonstre que tem filhos em comum, né? Então, presente que não vai ser. Né? Isso aí seria, por exemplo, um indício válido? Sim. São provas. Porque muitas vezes eu tenho situações, e já vi, a doutora deve ter visto também, aonde a renda do homem não é comprovada e a mulher fica com medo de ir para a justiça porque ele disse que vai pagar menos do que ele paga. Muito. Né? Então, ele paga espontaneamente R$400. Ela sabe que ele teria condição de pagar mais. Ela fica se humilhando porque ele paga quando quer e tem que ter aquela situação. Eu sinto necessidade de documentar. Mas ele me diz que ele vai pagar menos, porque ele vai pagar tantos por cento do salário mínimo, vamos dizer assim. Entende? Então, como é que se age nessas situações, na prática? A gente entra com uma revisional de pensão, usando como base para demonstração do poder econômico do genitor, vários elementos, mas inclusive, principalmente, o que ele paga. Porque o que ele paga comprova que ele não tem condição de pagar só um salário mínimo, porque ele já está pagando a maior do que aquilo. Sempre paga menos do que pode, né? Claro, porque nenhum homem vai pagar mais do que pode espontaneamente. Infelizmente, a gente lida numa sociedade que essa é a realidade. Sim, mas é a realidade. É muito raro a gente ver casos de... Existem, doutor, existem, que a gente vê assim, mas é muito pontual. É tão pouco que às vezes não dá nem para mencionar, né? Não dá. Quando acontece, vira até filme. Exatamente. É interessante, né? Porque a luta da mãe dificilmente vai virar filme, né? Mas lá do homem, nossa. E aí, mas também sempre lembrando que os prints onde ele ameaça você de pagar menos porque tá indo para a justiça, também é válido como indício de prova, indício de possibilidade financeira.
Além disso, a rede social do genitor também é. E não precisa vir só de você, tá? Da mamãe, não precisa vir só da mamãe. O print ali da rede social pode vir da tia, do amigo, do primo. E sempre lembrar de observar que às vezes ele não posta, mas os amigos postam e marcam ele. Ele aparece ali nas fotos, entendeu? E rede social é sim prova muito forte, aceita pelo judiciário, de que o genitor tem mais condição do que ele está alegando. Sim. O padrão de vida dele também, às vezes o carro não tá no nome, mas aí ele usa, e o padrão, né, a casa que mora, então todas essas situações é quase uma investigação. É uma investigação, né? E muitas das vezes a mãe já tem essa perspicácia de estar fazendo isso, porque a gente precisa entender também como é que funciona na hora do processo. Você não é inteligente que ela fique ameaçando sem fazer, porque ele vai se preparar para aquilo. Isso é questão de lógica, né? Mas se ela tá ali, ela tem a sabedoria de estar buscando essa informação, e aí ela no momento certo usa a informação, né? Sem fazer estardalhaço, vai dar certo. Agora, ela tem que saber que ela não tem que entrar com o processo primeiro para buscar a prova depois. Por quê? Porque na hora que ela entrou com o processo, ele vai trancar tudo. As redes sociais, elas deixam você fazer isso. Bloquear a pessoa, excluir a pessoa, trancar as redes sociais para que não seja qualquer pessoa que possa visualizar, porque são privativas, Sim. né? E é muito difícil a gente conseguir um deferimento judicial para que ele destrave, abra essas redes sociais, que a gente sabe que a gente está lidando com... Claro, as próprias redes sociais têm essa resistência, não facilitam, porque sobrevivem dessas possibilidades. Exatamente, é o que eles vendem como segurança para aquele usuário, né? Então, até para questões criminais, eles já são resistentes, quanto mais para uma questão civil de direito de família. Então, realmente, a mãe ela tem que ter essa perspicácia. Doutora, continuando assim, né? Mas assim, perguntas relacionadas a esse ponto. Por exemplo, como que é feito esse cálculo? As pessoas, aquela ideia disseminada, né, de tantos por cento do salário e tudo, não é exatamente assim. Não é. O que é levado em consideração no judiciário? É levado em consideração todos os gastos da criança. E aí tem uma questão que os pais não aceitam como verdade, mas que o judiciário aceita, e as mães muitas vezes não levam em consideração. A criança, ela participa da divisão do aluguel, da água, da energia e da internet. São coisas que ela utiliza. Vamos supor ali que moram 3 pessoas na casa, o aluguel é R$300, só a título de exemplo. Sim. Claro. Então, se são 3 pessoas e é R$300, a criança, a parte dela ali naquela despesa vai ser R$100, vai ser 1/3, entendeu? É assim que funciona o cálculo. E aí, é sempre interessante que a mãe faça aquela planilhazinha, né? Quanto é que o meu filho gasta? Aí, vai comprar roupa, tudo. Alimentos não é só o que se come, né? E a gente vê a maioria dos genitores tratando como se alimento fosse aquilo que a criança ingere. Mas assim, tudo que a criança, que é necessário para a sobrevivência da criança, né? Saúde, estudo, lazer, transporte, tudo isso entra no cálculo. Se a genitora não tem transporte e ela precisa usar Uber uma vez por mês para levar essa criança na unidade básica de saúde para fazer o acompanhamento, isso entra no cálculo de pensão. Se ela leva a criança ali na pracinha e compra um algodão doce, ela compra um churros, isso tem que ser documentado para ir para o cálculo de pensão, porque é lazer. Pagou ali o rapazinho do pula-pula. Eu falo isso para todas as minhas clientes, porque elas não têm dimensão. Na prática, eu sei, a senhora está conscientizando a mulher. Existe a conscientização do homem, do genitor? Eu não estou falando não pelo advogado, não. Eu estou falando assim, pelo próprio sistema. Quando o juiz ele coloca uma sentença, ele explica tudo isso? Olha, tem juízes que são ativistas. Nós temos uma juíza ativista aqui em Roraima, que ela faz questão de trazer todas essas verdades à tona, mas isso não é 100%. Não é a regra.
né? Então, eu me considero uma advogada militante dessa causa, né? Sim. Independente de ser somente a minha área de atuação, não. Eu extrapolo isso, eu faço questão de conscientizar, eu faço questão de trazer toda essa realidade e falar também para os genitores, porque a gente não é procurado somente pelas mães, a gente também é procurada pelos pais. Então, quando a gente vê uma situação em que um pai traz uma questão dessa, eu tô querendo reduzir a pensão do meu filho, vamos sentar aqui e vamos conversar direitinho, porque a gente está falando de direitos humanos, né? Sim. A gente está falando de dignidade de um menor, de uma criança, de um vulnerável. Então, eu acho que não somente cabe a mim, como cabe a todos nós e ao judiciário fazer bem mais essa conscientização. Um outro questionamento é muito com relação à guarda compartilhada. Como ficam os alimentos nessa situação? É uma pergunta muito interessante. Muito interessante e é pouco esclarecida, na verdade, com relação. Eu sei porque as pessoas chegam com informações totalmente equivocadas. Vamos colocar as primeiras pessoas que trazem essas informações pra gente. Os genitores, as madrastas e as mães dos genitores. Infelizmente, é padrão, a gente nota o padrão social. Tem o costume de vir com essa ideia. Eu já fui procurada até pela própria madrasta. Olha, meu marido tá, doutora, ele tá pagando muito caro, a gente tá pensando em pedir a guarda compartilhada, que é pra pagar metade da pensão. Ou a mãe vai ter que pagar, né, quando eu estiver aqui. A mãe não precisa pagar quando a criança estiver na casa do genitor. Férias não querem pagar. O genitor, as férias são férias da criança, não são férias da pensão, gente, por favor. É a criança que tá de férias, não é a pensão, tá? Então, guarda compartilhada não diminui pensão, né? A mãe não tem que pagar a pensão pro genitor enquanto a criança estiver na residência dele. E nas férias, os alimentos são pagos normalmente, tá? Você não vai suprimir esses alimentos por conta disso, não. Agora, uma questão que agora você tocou no ponto das férias, me fez lembrar. Uma questão muito importante para as genitoras, tá? As genitoras, as mãezinhas sempre procuram a gente. Doutora, o genitor do meu filho, ele não tem que pagar pensão sobre o 13º e as férias? Aí a resposta vai ser, depende. Depende do seu acordo ou da sua sentença. Sim. Por quê? O entendimento é que quando ele tem emprego fixo, né, que ele tem recebimento fixo, é preciso. Mas cada caso vai ser um caso. E mesmo tendo emprego fixo, existem algumas situações em que o juiz não sentenciou e a mãe não se atentou. Se não tem na sentença, seja ela homologatória do acordo, ou seja ela a sentença comum em que o juiz decide, que o juiz fixa os alimentos, se não tem na sentença... Só através de revisão? Somente através da revisão. Ou, se ainda tiver em prazo, né, ali através do recurso, ali dentro do processo mesmo. Mas você não vai poder exigir aquilo ali porque foi o que foi fixado, né? A não ser que você converse com o genitor, que é muito mais difícil. Então, é mais fácil você se atentar e ler ali enquanto você tá no processo mesmo. E, gente, guardem a sentença de vocês, não percam aquilo. Eu tive um caso muito peculiar de uma mãe que foi sentenciada um valor percentual que dava direito a reajuste anual em cima do salário mínimo. Sim. E o genitor passou a tratar como se fosse um valor fixo e ela estava recebendo há mais de 6 anos o mesmo valor. Nossa. Nesses casos, eu sei que a gente está entrando aqui na fase de execução, né? Mas assim, você já pegou um caso desse, é uma problemática. O que fazer? O que essa mãe deve fazer? Ela vai buscar esse reajuste, uma cobrança direta, uma execução direta. É uma execução. Ela vai buscar o advogado para fazer os cálculos, para fazer o reajuste do valor, para saber... Seria importante questionar ele ou... Porque assim, a gente tem o entendimento judicial, o judiciário trata diferente, né? Eu não pagar o mês passado
de eu não ter pago o ano passado, né? Porque Sim. tem essa questão de tratar o que é imediato, alimentos imediato, o que é alimentos que virou dívida, né? Então, a mãezinha também tem que ter um pouco de cautela e não ficar ali esperando. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não vai ser tratado da mesma forma pelo judiciário. Não vai. E aí a gente tem um pagamento parcial, mas contínuo. Na prática, vamos dizer assim, como que isso é executado? O pagamento a menor é a ausência de pagamento. Não, perfeito. Então, ele já importa na passividade do rito de prisão. Olha aí. O genitor, ele tem que estar ciente disso. Tá pagando menos, ele já está correndo risco. E lembrando, não é preciso completar 3 parcelas para pedir a prisão do genitor. É importante ficar batendo nessas teclas. É muito importante, porque é incrível como determinadas fake news jurídicas são disseminadas. É incrível como você tem que bater na tecla, explica. A pessoa vê um post, alguém falou, um vizinho falou, o genitor falou, botou na cabeça que é verdade. O genitor fala, parece que é lei. Isso. Porque ele vem imbuído de uma certeza que é para te convencer. Aquilo não é natural dele. Ele se veste daquela certeza e daquela propriedade para te manipular, mulher. Entendeu? É pra te manipular, mulher, que ele se imbui dessa certeza toda. Então, não cai no papo dele, né? Tá com dúvida? Procura um advogado para tirar essa dúvida. Doutora, eu tenho essa dúvida, eu preciso tirar essa dúvida, né? Os profissionais estão aí à disposição, eles não oferecem tanta resistência assim para vocês estarem com medo de procurar um profissional para tirar uma dúvida tão simples, né? Então, assim, outra coisa que é importante falar a respeito dessa questão de execução. Os alimentos devidos a menores, eles não prescrevem, viu, gente? É importantíssimo falar sobre a isso. lei vai só da prescrição de alimentos que ocorre em 2 anos, mas isso não se aplica a menores. Então, se o pai está devendo 6 anos de pensão, serão cobrados 6 anos de pensão, né? 6 anos. Com juros e correções. Exatamente. Então, não adianta alegar isso, não. Só voltando um pouquinho, porque eu acho importante, a gente no começo estava tendo uma explicação aqui, a respeito dessa questão antes do reconhecimento, porque a gente sabe que não é só com relação aos alimentos, a resistência, o próprio reconhecimento da paternidade. Olha, eu encontro aqui pessoas que convivem na casa com seus filhos e eles não colocaram o nome na certidão de nascimento das crianças. Assim como existem pais que depois que se divorciam... Teve um que chegou pra mim e disse, eu tô pensando até em pedir o DNA dos filhos que ele criou até então. Isso é uma forma de violência contra a mulher. Contra os filhos. Contra os filhos também. É uma indignidade sem tamanho, porque até o momento em que ele decidiu se separar, ele tinha certeza da paternidade da criança. Sim. Mas a partir daquele momento, eu não tenho certeza se esse filho é meu. Gente, o que é isso? Né? Mas vamos lembrar o seguinte, para não enganar, pro genitor não ir nessa ilusão. A criança tem 10 anos de idade. Tu criou a criança como filho. Tu colocou o teu nome lá. Aí tu acha que tu vai deixar de pagar a pensão porque você vai lá questionar se aquela criança realmente é seu e fazer o teste de DNA. Paternidade socioafetiva. Você criou aquela criança. Menos que tenha se comprovado ali que ele foi realmente enganado, que ele não tinha condição de saber que aquela... Porque eu conheço vários, assim, eu já peguei casos onde o genitor me procurou, porque ele queria tirar o nome, ele sabia que não era filho dele, ele começou o relacionamento, assumiu, sou pai, não, mas o filho não é meu, entende? Então, enquanto a mulher estava com ele queria a família, ser pai, colocou o nome e tudo, e quando aquilo ali se desfez, ele quis se desfazer, vamos dizer assim, da família e de tudo. Nessas situações não, doutora, hoje já é pacificado, né? Já é pacificado. A menos que ele comprove que houve má fé da parte da mulher em enganá-lo, ele não vai conseguir tirar mais o nome dele da certidão de nascimento dessa criança. Doutora, a gente já está bem estendido no horário, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque isso precisa ser dito, né? Que também é algo que importa. Olha,
digamos que estamos nesses casos onde os filhos não são registrados, seja porque o pai não registrou, mesmo convivendo, que é um absurdo, mas a gente encontra muito caso assim, seja porque ele teve um relacionamento ali, não está comprovado, não está na certidão de nascimento que a criança é filho. Uhum. E digamos que nunca tenha havido ali espontaneamente uma prestação de alimentos. Quando a gente falou aqui dos alimentos provisórios, nós falamos dos gravidícios. Mas e quando a criança já nasceu, quando a criança já está ali, mesmo antes de comprovar, eu tenho essa possibilidade, a mãezinha tem a possibilidade de conseguir um provisório? Tem sim, através do pedido liminar, né? Do pedido antecipado, desde que se comprovem com indícios, imagens, fotos de família, vocês ali tendo aquela comunhão familiar, testemunhas. A mãe procurando o pai, dizendo para ele... Desde, né, que você comprove que havia uma convivência familiar pública, é possível ser deferido os alimentos provisórios antes do exame de DNA sair. Pronto, chegamos no ponto. Hoje o exame de DNA, ele ainda é visto pela sociedade como algo difícil, né? Então, digamos que eu não tenha essas provas todas. Vamos colocar que não tinha um relacionamento com os pais, porque pouco importa. Foi um encontro, eu não tenho isso, tem dúvidas e tal. Então, não vai ali, eu não tenho essas provas todas, mas eu vou para a justiça e peço o exame de DNA. Esse exame, ele é facilmente deferido, ele é facilmente feito, vai ter custo para a mãezinha, desde porque muitas pessoas pensam, como eu vou custear? Ele fala, eu não vou fazer, eu não vou pagar. E aí, como é que fica? O exame de DNA não tem custo nenhum para a genitora. É facilmente deferido desde a audiência de conciliação, que é a primeira ali que acontece. Logo de cara. É rápido. É rápido. O nosso judiciário já tem uma sala aqui em Boa Vista em que é coletado. Você sai da audiência de conciliação e já coleta o material. E se ele se negar? Se ele se negar, já é entendido como prova de que ele sabe que vai dar positivo e já ele sabe que é pai. E já é deferido. Já tem a decisão. O DNA, na verdade, é a oportunidade do pai provar que ele não é pai. Exato. Se ele disser que não faz, ele está abrindo mão da prova que ele mesmo poderia fornecer. Então, é reconhecido automaticamente como ele sendo pai e é deferido os alimentos ali eu acho naquele isso momento extremamente processual. Importante, porque a gente sabe que todas essas dúvidas, esses medos, eles orbitam na cabeça, né, da genitora. E eu acho que vale a pena sempre conscientizar a genitora do seguinte: não encare o pedido do exame de DNA como algo constrangedor para você. Encare como um passo que você precisa cumprir, que você precisa dar para alcançar o direito do seu filho. Porque eu já vi, em muitos casos, as genitoras se sentindo muito feridas, muito magoadas quando o genitor pede. Ele faz isso, de fato, tentando ferir você. Mas não pesque essa isca. Não se negue a fazer o exame de DNA por orgulho. O seu filho é mais importante do que isso. Doutora, parabéns, e muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu sei que é um tema, gente, é um tema que ele demanda muito cuidado, é um tema que tem muitas nuances, é algo que a gente precisaria se aprofundar e vamos em outros pods, mas a gente extrapolou aqui o nosso tempo e infelizmente vamos ter que parar por aqui, tá certo? Doutora, obrigada pela presença, esclarecimentos fantásticos. Só vou pedir mais uma coisinha que aqui não tem como não fazer. A advogada militante tem que ajudar os outros advogados. Então, dica para os colegas que vão atuar na área. Dica para os colegas que estão atuando aí na parte de alimentos. Uma dica essencial aí. Aprendizado prático. A primeira dica que eu vou dar é: seja humano. Aquela mulher que vai te procurar, aquela pessoa que vai te procurar, às vezes o homem também, porque a gente vê casos muito delicados em que o homem tá numa situação muito complicada também. Ela vem te procurar muito ferida, muito assustada. Tenha humanidade, vamos começar daí. E a segunda e principal dica, e essa eu aprendi na prática, e foi muito dolorosa para mim aprender, porque eu levei um certo tempo. Não compre a briga do seu cliente, né? Tenha direção, tenha senso, bom senso de chegar lá e sempre buscar a conciliação, a resolução o menos conflituosa possível. Aquelas duas partes já vão estar inflamadas.
não precisa que você seja ali mais um fator. fator. Você seja o atenuante, né? E isso é fundamental. E é difícil, é muito difícil para você passar pro cliente que você está buscando um acordo, você está buscando o melhor, porque quando você, nessas situações que você cogita para o cliente a possibilidade de um acordo, é como se você estivesse abandonando a causa dele, é como se você não lutasse por ele, né? Nesse primeiro momento é a visão que o cliente tem de você. Mas você precisa ter estudado o caso, você precisa ter estudado o direito para você passar essa segurança para o seu cliente de que você não está ali para oferecer para ele a solução mais fácil para você como profissional, mas a solução mais adequada para ele enquanto cliente. Tá certo. Doutora, obrigada mais uma vez pela presença. Ficamos por aqui nesse nosso episódio falando sobre um tema muito importante, que foi os alimentos. E não se esqueçam de compartilhar, curtir o nosso episódio, se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês no próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.